Então veja alguns princípios aqui, pressupostos terapêuticos que a gente tem usado na TMC, para quem está pela primeira vez aqui, significa terapia de modulação cultural, porque a gente usa alguns processos terapêuticos para vencer esses desafios, né? Tudo inspirado no Evangelho, mas adaptado para uma linguagem talvez mais contemporânea. E o primeiro desafio, o primeiro pressuposto aqui que a gente tem que ter claro, a gente vai fazer uma simulação de uma terapia aqui já hoje, que a gente vai repetir outras vezes. Mas tem que ter em mente os pressupostos. Primeiro deles, a nossa vida é governada por crenças inconscientes. Presta atenção nisso. Existem crenças conscientes. Nós sabemos que cremos naquilo, ou nós temos consciência. Mas não é esse o maior problema da nossa vida. O maior problema da nossa vida são crenças que estão lá, governando a nossa vida, mas nós não temos consciência. E por que essas crenças, acabam sendo as mais importantes? Porque funciona basicamente assim. Uma crença consciente é uma crença que, como você tem consciência, você sabe das limitações dela. O nível de certeza que você tem não é 100%. Vamos dizer assim, quantos por cento de certeza você tem que se você pular de um prédio de 3 andares, você vai morrer? 3 andares. Você tem certeza? Veja, você pode até ter uma crença, se eu pular daqui, provavelmente eu posso morrer, só que eu não tenho certeza absoluta. Tanto que tem pessoas que já pularam, até mais alto, e não morreram. Até crianças que caíram e não morreram. Então você não tem certeza 100% das crenças conscientes, porque você consegue analisar, pensar, refletir. Se acontecer isso, se acontecer aquilo, então você analisa. Agora, as crenças inconscientes, o problema delas é que, como você não tem consciência, aquilo funciona dentro de você como se fosse uma verdade absoluta. E por isso ela governa a sua vida, mesmo que não seja. Então o maior problema da nossa vida, em governar a nossa vida, é porque a nossa vida é direcionada por essas crenças inconscientes. Primeiro pressuposto. Segundo, nós só podemos conhecer as crenças inconscientes indiretamente. Claro, se nós não temos consciência, como é que a gente sabe que elas existem? Pelos sentimentos. As crenças inconscientes se manifestam pelos nossos sentimentos. Então presta atenção, a mulher diz para o marido: eu confio em você. Eu confio em você, marido. Ela está expressando uma crença consciente. Só que o marido vai trabalhar, faz hora extra todo dia, e ela começa a ficar insegura, um sentimento de insegurança, preocupada, angustiada. Ela sabe que o marido está seguro, não é esse o problema. Mas ela começa a ter esses sentimentos. Mas todo dia ela repete ao marido: eu confio em você. Eu pergunto, qual é a crença inconsciente que está lá e que se manifesta somente pelos sentimentos? Esse homem pode aprontar alguma comigo. Ou começa a lembrar das colegas de trabalho do marido. Então o que está no coração, inconsciente, é uma crença que ela não pode confiar 100% no marido dela. E veja, como não tem consciência, isso só se manifesta pelos seus sentimentos. Então se a gente aprende a ler os sentimentos que nós estamos manifestando, nós estamos lendo as crenças que verdadeiramente estão operando e direcionando, governando a nossa vida. De onde saiu isso? Pergunte para quem nos criou dessa forma. Deus que nos criou dessa forma. É só a gente aprender, ler o manual e entender como é que a gente funciona. Terceiro pressuposto. A maioria dos sentimentos negativos, vamos focar nos negativos agora, a gente falou nos outros módulos sobre vários sentimentos negativos. Tristeza, melancolia, ansiedade, raiva, o que mais que a gente tratou bastante? Preocupação e assim por diante. Todos os sentimentos negativos que são ruins para a sua vida. A maioria dos sentimentos negativos são resultados de crenças inconscientes, e agora a parte importante, falsas. A maioria, não é 100%, mas a maioria das vezes que você é tomado por sentimentos ruins, é porque você está acreditando numa coisa que não é verdadeira. E a gente vai mostrar isso na prática hoje, inclusive. O processo terapêutico da TMC é trazer a crença inconsciente para o consciente, em primeiro lugar. Você ter consciência de qual é a crença que está manifestando os sentimentos negativos que estão atrapalhando a sua vida. Para, a partir desse momento, mostrar a incoerência dessa crença que você está acreditando. E está fazendo com que você tenha esses sentimentos. Então, basicamente, esse é o processo. Nós já fizemos isso no módulo anterior, em vários sentimentos, por exemplo, ansiedade. A pessoa está com ansiedade, né? Hoje em dia está em alta, né? Ansiedade, crise de ansiedade, tudo. O que é a ansiedade? É uma crença que você tem. Pode ser uma crença que você, a qualquer momento,
pode acontecer alguma coisa contra você. Pode ser uma crença que se você apresentar aquele trabalho na faculdade e errar, vai acontecer uma coisa terrível. E por que a maioria das vezes é falsa essa crença? Tem que questionar. Se você for na sua faculdade lá, quem estuda, e apresentar um trabalho e tirar uma nota baixa, a sua vida está ameaçada. Por isso, o que vai acontecer? O mundo vai acabar? Não, mas a crença que está lá é que realmente a sua vida está acabada. E por isso você é tomado por uma ansiedade e que, como nós vimos, o medo é um mecanismo de defesa do nosso corpo para perigos iminentes, para salvar a sua vida. Então Deus criou assim para quê? Para que nós consigamos nos proteger. Mas quando ele começa a ser alimentado por crenças falsas, você começa a acreditar que uma coisa que não vai te matar pode causar um prejuízo imenso na sua vida. Só que é inconsciente. Você não tem consciência disso, portanto, governa a sua vida. Então, o processo é trazer essa crença inconsciente para o consciente e mostrar a sua incoerência. Quinto pressuposto que a gente vai usar. As crenças que têm maior poder destrutivo na nossa vida são crenças sobre o que está ali? Pessoas. Especificamente, uma pessoa, Deus. Segundo lugar, o outro. Terceiro lugar, você. Dependendo das crenças que você tiver, primeiro sobre Deus, segundo sobre você mesmo, terceiro sobre o outro, você pode causar um estrago fenomenal na sua vida. São as crenças com maior poder destrutivo. Por razões óbvias. Como é que você entra mesmo no jardim? Com a reconciliação. Se você não consegue vencer, superar isso, você vai ficar na porta. Isso nesta vida, talvez na próxima. Então, essas são as crenças que a gente tem que prestar atenção com mais cuidado. E aí vamos dar aqui, exemplo, 4 crenças dentro disso aqui, sobre pessoas, que têm esse poder destrutivo. 4 crenças fundamentais falsas, que têm um alto poder destrutivo. Veja a primeira. Eu sou bom, o outro é ruim. Essa crença é uma crença falsa. Nós já vamos mostrar a falsidade dessa crença, mas ela está inconsciente em muitas pessoas, governa a vida de muitas pessoas. Eu sou bom, o outro é ruim. Mas veja a segunda. Eu sou ruim, o outro é bom. São crenças sobre pessoas, veja. Eu sou ruim, o outro é bom. Veja a terceira. Eu sou bom, Deus é ruim. Você vai dizer, mas tem alguém que acredita nisso? Eu vou provar para vocês que tem muitos cristãos que acreditam na crença 3. Inconscientemente. Da boca eles falam uma coisa, no coração é outra. E isso se revela pelos sentimentos que eles têm. E a última crença, que é a pior de todas, é eu sou ruim e Deus é ruim. E também há muitas pessoas que vivem nessa situação. E essa pessoa ela está na beira do precipício. Como que nós descobrimos, então, se alguma dessas crenças falsa opera em nós? Novamente, pelos sentimentos, indiretamente. Não adianta você perguntar à sua consciência porque ela não sabe. Então vamos ver aqui os exemplos de sentimentos que são manifestados em cada uma dessas crenças. Veja na primeira, eu sou bom, o outro é ruim. Ele não vai falar isso, às vezes ele nem tem consciência disso. Mas qual é o sentimento que vai se apresentar em relação ao outro? O que está lá? Quem tem visão boa aí? Desprezo, sarcasmo. Toda vez que você ver uma pessoa sendo sarcástica, recorrentemente, às vezes tem alguns contextos diferentes, mas recorrentemente sobre outra pessoa, você sabe que tem uma crença inconsciente aí operando. E essa crença geralmente é, eu sou bom, o outro é ruim. Terceiro lugar, nojo. Já ouviu alguém usar essa palavra em relação a outras pessoas? Eu tenho nojo daquela pessoa. Você ouve isso imediatamente, você faz a leitura da crença inconsciente. Eu sou bom, o outro é ruim. Segunda crença, eu sou ruim, o outro é bom. Quais são os sentimentos que a pessoa manifesta quando tem essa crença? Primeiro, inadequação, ansiedade, melancolia. Primeiros 3 aqui, que são os mais óbvios. Primeiro, aqui é mais difuso. Quando a pessoa tem uma crença inconsciente que ela não é boa, que ela é ruim, que ela é indigna, ela vai manifestar, em primeiro lugar, ali a melancolia, que é a tristeza atenuada. Tristeza na vida dela. Ela vai carregar uma tristeza constante, mesmo atenuada. Mesmo sem saber por quê. Mas ela vai ter ansiedade. Porque como ela não consegue, como ela é ruim, como ela não é boa e o outro ela tem medo da reprovação do outro. Então ela vive com ansiedade e com sentimento de inadequação. Né? Ela não serve para nada. Porque, afinal de contas, ela é uma pessoa ruim, ela não é uma pessoa boa. Então vai ter uma primeira categoria de pessoas que vão ter esses sentimentos. Só que a segunda crença é interessante, porque vai haver uma outra categoria
que vai reagir a esse sentimento que joga ela para baixo, mas fazendo o movimento exatamente oposto, colocando ela para cima. Ela reage ao sentimento de destruição do ego dela e ela vai manifestar para se proteger orgulho e também, eventualmente, inveja. A gente já falou sobre o sentimento de inveja. O sentimento de inveja surge exatamente do sentimento de inferioridade da pessoa. O outro é bom, eu sou ruim. Aí a pessoa, para preservar o seu ego, ela vai querer destruir o outro. Porque se o outro não existir, eu posso existir sem me sentir tão mal. E a inveja, ela faz exatamente isso. Por isso, Caim, diz o texto bíblico, sentiu inveja do seu irmão, porque ele foi aceito, a sua oferta foi aceita, ele não foi aceito. O que ele fez para resolver essa situação? Acabou com o problema, né? O problema não era o outro. Pronto, problema resolvido. Ele não existe mais. Por medo da lei, muitos não vão fazer isso hoje. O que eles fazem então? Vocês não podem fazer a pessoa sumir. Eles fazem a pessoa sumir dentro delas. Matam a pessoa dentro delas. Pronto, para mim ela está morta. Ou tentam destruir de outras formas, indiretamente, no trabalho, puxa o tapete, tenta boicotar, faz as coisas que a gente já sabe que acontece. Inveja. Agora veja que interessante, não é porque a pessoa é orgulhosa naturalmente, é porque ela se acha inadequada. Ela acha que a pessoa é boa, no final das contas ela é ruim. Então tem essa reação. E o orgulho? O orgulho que é manifestado muitas vezes em pessoas que durante toda a sua vida, desde criança muitas vezes, elas foram inferiorizadas. Acontece com frequência em pessoas de famílias muito pobres, pessoas também que sofrem preconceito racial. A pessoa foi inferiorizada durante muito tempo na sua vida. Aí você percebe que tem pessoas, por exemplo, que sofrem preconceito e se tornam altivas, combativas, ergue a cabeça, fala eu não aceito. Só que isso é uma reação de orgulho ao sentimento que continua lá. Eu sou ruim, o outro é bom, e que foi construído desde criança. Então nessa segunda crença, veja que esses são os sentimentos associados. Não adianta perguntar para a pessoa se ela acredita nisso, ela não tem consciência. Os sentimentos se manifestam. Eu repeti aqui algumas vezes que os sentimentos expressam a verdade sobre você. Não é o que você fala. São os seus sentimentos. Próxima crença. Eu sou bom, Deus é ruim. Esse é muito interessante. Quais são os sentimentos associados ali? Revolta, indignação. Vamos falar desses primeiro. Revolta e indignação. Vocês conhecem pessoas que parece que o tempo inteiro estão indignadas? Aquela indignação, aquela revolta interna. Essas pessoas que constantemente estão indignadas e revoltadas, apresentam esses sentimentos recorrentes, o problema não é que ela acha que o outro é ruim. O problema não é que ela se acha ruim. O problema é que ela acha que Deus é injusto. Toda pessoa que levanta uma bandeira anti alguma coisa, existem milhares. Indignação, revolta. O problema dela é com Deus. Porque ela acha que Deus é injusto por deixar essas pessoas existirem. Ela acha que Deus não fez nada. Deus que está no trono e poderia fazer, não fez. Então ela mesma vai fazer. Ela vai levantar a bandeira para destruir anti alguma coisa. Não importa o que é, pode ser anticristão, pode ser ateus. Aquele ateu militante que é anticristão, aquele cristão militante que é anti-ateu. Vamos pegar o cristão que está mais próximo da gente. O cristão que é anti-ateu, que ele levanta essa bandeira. Qual o problema dele? É com Deus. Porque ele acha que Deus já deveria ter acabado com aquelas pessoas. Como que Deus não faz nada? Então ele se revolta. Então qualquer pessoa que tem essa postura, esses sentimentos, repito, constante. Não é eventual, né? Eventualmente surgiu ali uma indignação, uma coisa, passou, acabou, segue a vida. Mas a pessoa está constantemente assim. Ela está manifestando uma crença inconsciente. Deus é ruim. E olha que legal, né? Eu sou bom. Eu sou bom e Deus é ruim. Se eu tivesse no lugar de Deus, eu já teria resolvido isso. Cinismo. Porque se Deus é ruim, a pessoa se torna cínica quando Deus é ruim. É melhor que ele não exista. É melhor que Deus não exista, se for para não fazer nada diante do que acontece. Cinismo e ressentimento difuso. A pessoa é ressentida, mesmo ela não sabendo exatamente com o que ela é ressentida. Mas está claro que é contra Deus. É um ressentimento contra Deus. Então aí nós chegamos num nível que a pessoa não se levanta contra um ou dois, ela se levanta contra muitos, contra todos, porque Deus é injusto. E aí ela manifesta esses sentimentos. E o último, Deus é ruim, eu sou ruim. Se Deus é ruim e eu sou ruim, aí acabou tudo. Aí é a desesperança completa, aí é o vazio existencial, e essa é a pessoa que está à beira do suicídio.
Porque não tem mais esperança. Veja que o número 3, ela tem esperança. Deus é ruim, mas ela tem esperança ainda, porque ela é boa. E ela levanta uma causa e vai batalhar por essa causa, que é destruir outras pessoas que ela é anti. Então ela tem propósito ainda para a vida dela, tem sentido para existir. A última não tem mais. E as pessoas que são levadas ao suicídio, muitas vezes, é porque elas não veem mais esperança em nada. Deus não existe. Ou se ele existe, ele é ruim. Porque se ele não fosse ruim, eu não estaria sozinho aqui no mundo, sendo ruim. Todas as outras boas e eu sou ruim, abandonada, rejeitada. Então é assim que funciona, queridos, a análise. Os nossos sentimentos, respondendo novamente, reforçando, representam a verdade sobre nós. Eles não mentem. E por isso, nós temos que olhar para eles. Por que eu estou sentindo isso? Porque esse sentimento sempre está junto comigo. Seja ansiedade, seja tristeza, seja desesperança, seja inveja. Tem uma crença, que às vezes foi construída desde criança, que governa a sua vida. E tem que ser levada cativa ao conhecimento de Cristo. Então, baseado nesses princípios aqui introdutórios, eu vou começar aqui e eu vou dar um exemplo aqui da terapia acontecendo, que se baseia, como nós já falamos em outros módulos, no Salmo 47. É o método do Salmo 47. Lembra do Salmo 47, não? O salmista diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? O método do Salmo 47 que Davi nos ensinou é você questionar os seus sentimentos. A partir do momento que o salmista detectou que havia um sentimento constante de angústia, de abatimento, ele continuou seguindo com a vida dele, normalmente? Carregando aquele sentimento? Não. Ele começou a conversar com a sua alma. Por que estás abatida, ó minha alma? E nesta conversa, ele foi percebendo qual era a razão daquele sentimento. A crença por trás. Foi tratado e termina o salmo de outro jeito. Você pode fazer isso, você e Deus, essa terapia que Davi fez. E ela pode ser guiada também, através de um profissional que te ajuda a fazer essas perguntas para mostrar até a crença falsa aparecer. Então a gente vai colocar aqui um exemplo de uma guiada, uma mulher de 45 anos. Eu editei muitas partes ali para ser mais rápido, mas dá para a gente ter uma ideia do processo todo, de revelar as crenças falsas. Qual o sentimento da pessoa? Indignação mais nojo. A gente falou aqui também que os sentimentos raramente aparecem sozinhos. Eles aparecem junto com outros sentimentos, muitas vezes, associados. No caso da mulher, indignação e nojo. E aí começa a conversa, em preto é o terapeuta, no caso, em vermelho é a resposta da mulher. Tudo bem? Não. Por quê? O que aconteceu? Problemas com algumas pessoas. Quer falar sobre isso? Não. Isso aí já é a rotina, né? As pessoas, a primeira tendência é fugir. Ela não quer enfrentar, ela não quer pensar, ela não quer falar. Nem ela mesma com ela mesma ela quer. Tudo bem. Então vamos falar sobre os seus sentimentos em relação a isso. O que você está sentindo? Então ele já sabe o que está fazendo aqui. Não precisa falar diretamente. Fala então dos seus sentimentos para a gente ver o que acontece. Nojo. Essas pessoas? É uma pessoa. Ela fez algo ou é o jeito dela ser? Fez várias coisas, mas é a postura dele que me incomoda. Já revelou que é ele, né? Por que a postura dele te incomoda? Veja que você conversar com a sua alma ou alguém está guiando isso, é simplesmente você fazer as perguntas por quê? Por quê? Por quê? Por que você está se sentindo assim? Ah, mas é por causa disso? Mas por que você está? Isso te faz sentir assim? Ele vai indo assim, não tem segredo. Por que a postura dele te incomoda? Porque é prepotente, é arrogante, se acha melhor que as outras pessoas. Ele é realmente melhor? Às vezes é, né? Não. Quer dizer, ele tem qualificações, mas não dá a ele o direito de se achar melhor do que os outros. Por que isso te incomoda em particular? Porque eu acredito que as pessoas têm que ser tratadas com respeito e consideração, não serem humilhadas por não terem conhecimento. Aqui, por enquanto, parece que ela tem bastante razão, né, no que ela está falando. Né? Alguém, sei lá, do trabalho, da família, que se acha melhor, que trata as pessoas mal. Então é natural a pessoa estar inconformada com isso. Voltando lá. Você acredita que todas as pessoas que tratam mal, tratam os outros assim, são pessoas más? Resposta dela, sim. Acredito que sim. Vai pensando aí. Aqui o terapeuta já fez uma pergunta, na verdade eu editei, né? Já fui direto para a pergunta, teve mais partes ali entre essas duas aí. Mas já fui direto para a pergunta mais essencial. Que revela uma crença. Se você analisar, o que a pessoa está dizendo basicamente
é eu sou bom, o outro é ruim. Vou repetir a pergunta que ele fez. Você acredita que todas as pessoas que tratam os outros assim são pessoas más? O que ele respondeu? Ela respondeu? Sim. O outro é mau. Mas se o outro é mau, ela está indignada? Por que ela está indignada? Porque ela é boa. Localizou a crença que a pessoa tinha. E a crença é uma crença falsa, e nós vamos ver por que é uma crença falsa agora. Começa a etapa do questionamento. Questionar a crença. Vamos lá. Você tem certeza, veja bem a pergunta dele, você tem certeza que é sempre maldade que leva as pessoas a tratarem os outros assim? Qual foi a resposta dela? Silêncio. Ela não respondeu essa pergunta. E não respondeu porque as suas crenças acabaram de ser confrontadas com essa pergunta. Sequência. Você nunca tratou ninguém assim? Ela responde não, mas depois repensa. Quero dizer, eu tento não tratar. Tenta? E ela responde, sim, eu tento. Não sou perfeito, perfeita, né? Tá errado ali. Mas eu tento. Aí esse entendi é bastante simbólico, né? Entendi. No caso, então, o problema dele é que ele não tenta. É isso? Bom, não sei. Acho que não. Não parece, pelo menos. Acha? É, acho que não. Não tenho certeza. Agora, a pergunta crucial. Quem é que poderia ser o árbitro sobre isso, o juiz, para a gente tirar a dúvida se ele tenta ou não tenta ser uma boa pessoa como você? Quem poderia ser o árbitro? Qual foi a resposta dela? Silêncio, expressão de perplexidade. A pessoa está caindo a ficha de que tem algo errado com as suas crenças inconscientes a partir do momento que elas vêm à tona. E aí tem duas possibilidades de resposta que ela pode dar. Ela pode responder assim, acho que só Deus sabe, que seria a resposta razoável. Ou, eu sei que ele não tenta ser uma boa pessoa. O que será que ela respondeu? O que será que você responderia? Em relação àquela pessoa que você sabe, que está na sua cabeça aí já. Ela respondeu, eu acho que só Deus sabe. E aí se mostrou, irmãos, a contradição. Até quando você questiona as suas crenças? Até aparecer uma contradição. Um conflito entre as crenças. E aqui apareceu. A contradição é, se é verdade, tudo que ela disse até agora, o outro é mau. Se o outro é mau, então eu sou quem? Deus. Porque ela acabou de responder, só Deus sabe. Mas o que ela estava falando no começo? Que ele é mau? Então, se ele é mau, quem é você? Deus. O juiz. Por isso que ela ficou perplexa. Porque naquele momento, ela viu a contradição das suas crenças, que eram inconscientes e por isso que ela não percebia. E nesse momento, o André pode só ajudar os irmãos ali com a cadeira? Nesse momento, queridos, nós voltamos para Tiago. Qual foi o texto de Tiago que nós lemos mesmo? Irmãos, não falem mal uns dos outros, não julgai uns aos outros, mas tem um motivo para você não fazer isso. Qual é o motivo que Tiago dá? Se você fala mal e julga a seus irmãos, logo não és observador da lei, mas juiz. Mas quem é o juiz na sequência? Ele diz que julga todos. É Deus. E por isso ele faz a pergunta, quem és tu, então, que julga o próximo? Ele não responde a pergunta, mas a resposta agora ele já sabe. Quem és tu? Deus. Se você está julgando, se você está falando mal, é porque você, neste momento, se colocou como Deus. E aí nós entendemos por que Jesus diz lá no Sermão da Montanha sobre aqueles que julgam os outros. E a gente não entende muitas vezes esse texto. Você está julgando um cisco no olho do seu irmão, mas não vê a trave no seu. E as pessoas pensam é porque a pessoa tem um grande pecado, então, e está querendo julgar um pequeno pecado. Não tem nada a ver com isso. Porque no momento que você se coloca como juiz, qualquer pecado que você esteja julgando é menor do que o seu. Porque você está se fazendo Deus.
para julgar cada pessoa. Isso é uma trave. Esse é o pecado de Lúcifer. Esse é o pecado da queda de Adão, fazer-se semelhante a Deus. Isso é uma trave. Então a contradição foi manifesta.